Muito bem, vamos para a questão de número 2 da lista de exercício 4, é a questão hora do Enem. O problema diz: uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius foi aquecida até atingir 30 graus Celsius. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto. Calcular em quanto tempo após o início da temperatura a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Então, a primeira coisa que o aluno deve questionar é se realmente compreendeu o problema, o que o problema quer, consiste em fazer o quê. O problema quer que você calcule após quanto tempo de experiência a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Então aqui a temperatura está em função do tempo, que está em minutos. Aqui temos as alternativas. Então o gráfico é esse. A questão consiste em, para resolver esse problema, a questão consiste em determinar a temperatura da barra, o tempo necessário para a temperatura chegar em 0 graus Celsius. Então, para resolver esse problema, precisamos determinar o coeficiente angular para que, aplicando na fórmula y igual a x mais b, possamos encontrar a função e depois determinar f de x igual a 0. Aí vamos encontrar o tempo necessário para que a barra de ferro atinja a temperatura 0 graus Celsius. Então, para isso, nós precisamos determinar o coeficiente angular. O coeficiente angular é a taxa de variação, que é a tangente, e a tangente já vimos que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, imaginando aqui um triângulo retângulo, aqui no gráfico, nós vamos ter uma variação na vertical e uma variação na horizontal, que vai ser o cateto oposto e o cateto adjacente em relação a esse ângulo aqui. Então, o coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo formado entre o gráfico da função e o eixo x. Pegando aqui esse triângulo mais abaixo, observe que essa medida ela é 40, de menos 10 até 30 é 40, e essa medida de 0 a 5 é exatamente 5. Vamos determinar a tangente desse ângulo aqui. A tangente de um ângulo é o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto aqui é 40 e o cateto adjacente é 5. 40 dividido para 5 igual a 8. Ok, já temos aqui o coeficiente angular da função. O coeficiente angular é igual a 8. Aplicando a fórmula y igual a x, que é a fórmula de uma função afim, mais b, nós vamos ter que f de x igual a x mais b, lembrando que y é o mesmo que f de x, é igual a, o coeficiente angular é o valor de a, então fica 8x mais o coeficiente b é o ponto onde o eixo da função toca y, então é menos 10, então fica mais menos 10, negativo coloca entre parênteses, simplificando aqui, nós vamos ter a função. Ok, encontramos a função. A função que gera
o gráfico que gera esse gráfico é f de x igual a 8x menos 10. Então, já determinamos o coeficiente angular, já encontramos a função. Vamos determinar agora o valor da função quando y é igual a zero. Quando f de x for igual a zero. Então, calculando aqui, f de x igual a 8x menos 10. Então, vamos calcular para y igual a zero. F de x igual a zero. Substituindo, f de x é zero, igual a 8x menos 10. Então, mudando aqui, isso é o mesmo que 8x menos 10 igual a zero. Tirando 10 para o segundo membro, vamos ter que 8x é igual a mais 10, estava negativo, fica positivo. Continuando a resolução, isolando x é igual a 10, 8 está multiplicando, passa dividindo para o segundo membro. Fazendo essa divisão, 10 dividido para 8 é igual a 1,25, portanto, o tempo necessário para a barra de ferro atingir 0 graus Celsius é 1,25 minutos. Então, 25 décimo de 60 é 15. Logo, vai ser após 1 minuto e 15 segundos, que é a letra D. Então, a alternativa correta é a letra D.